Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida e o tema Como Controlar a Ira. Ontem nós vimos o que é a ira tolerada. Hoje nós vamos continuar vendo de uma maneira um pouquinho mais profunda. A ira tolerada precisa ter motivo justo. Efésios 4, 26, 27. Nós já lemos esse texto. Irai-vos e não pequeis. Então, o que precisa ter motivo justo? O que é esse motivo justo? É o motivo pela qual nós temos que tomar ou ter atitude, tomar uma decisão e intervir naquilo que está acontecendo. Então nós vamos ver que a ira tolerada precisa ter motivo justo quando há indiferença. Nós não podemos ficar indiferentes com as injustiças que estão ocorrendo. Injustiça contra inocentes, contra idosos, contra mulheres grávidas, mulheres que querem se libertar de um casamento abusivo, crianças e deficientes e etc. Então, quando há injustiça contra este grupo de pessoas ou outros grupos de pessoas, nós temos que tomar uma posição, nós temos que ter atitude. E muitas vezes essa atitude nos leva à ira. Só que esta ira deve ser uma ira de um sentimento de indignação contra aquilo. Então, nós vamos promover alguma mudança, vamos promover justiça e vamos lutar pelos direitos daquelas pessoas que sofrem a indiferença e sofrem com a injustiça. A ira tolerada precisa ter motivo justo quando falta com a palavra. Há muitas pessoas que prometem algo e não cumprem, simplesmente por não quererem. Então, o que acontece? Muitas pessoas chegam até a nós, ou chegam até você e falam, olha, em tal dia vai acontecer isso, isso e aquilo. E quando é para se fazer, não cumprem a palavra e não aparecem ali, e você fica ali, as pessoas estão ao teu redor querendo uma justificativa, e você que deu o apoio e a pessoa apenas sumiu. Então, nós temos que ter esta atitude de indignação, ou seja, uma ira de indignação contra as pessoas que faltam com a sua palavra. Ou simplesmente compram e não pagam, ficam devendo. Então, nós também temos que lutar contra esta falta com a palavra, falta com o compromisso, falta com respeito. Isso tudo nos leva a entender que podemos ficar, sim, irados, mas no sentido de indignação. Tomar posição, ter atitude sem extravasar. Como diz o texto, irai-vos e não pequeis. A ira tolerada precisa ter motivo quando vemos atos constrangedores, atos que não condizem nem com o local e nem com a hora. Há muitas pessoas que fazem coisas erradas no horário errado, no local errado, que podem causar prejuízo a outras pessoas, sejam inocentes, sejam idosos, sejam mulheres, sejam crianças e até mesmo deficientes. Então, nós temos que lutar contra isso. Lembro-me de uma vez conversando com um grande amigo, e ele disse que uma pessoa teve um ato constrangedor na frente dele. O que essa pessoa fez? Ele estava no ônibus, estava no ponto de ônibus com uma criança de uns 3, 4 anos, que era seu filho, e uma pessoa chegou ali com 2 bananas, descascou uma, comeu, e o filho dele ficou olhando, e aquela pessoa nada. Nada de olhar para aquela criança, oferecer a outra banana, apenas descascou,
a outra banana e comeu tranquilamente. E a criança ali, com vontade, olhando, aquele pai pegou aquela criança, saiu, tinha uma quitanda ali perto, comprou uma dúzia de bananas, veio e falou para o filho dele: filho, oferece para todas as pessoas que estão aqui, principalmente para este cidadão. Ele se sentiu constrangido de ver o seu filho com vontade e aquela pessoa sem empatia, sem compaixão, de olhar para uma criança que estava desejosa de comer aquela banana. Então, nós temos que lutar contra atos que não condizem com o local e nem com a hora e nem com aquele momento. Então, nós temos que levantar a nossa voz com ira indignada contra esta situação. A ira tolerada precisa ter motivo justo quando? A ira só será justa se o resultado dela promoveu justiça ou promoveu retaliação. Então nós temos que ver que se a nossa ira, se aquele ato que nós tivemos, ela provocou justiça ou provocou retaliação. Então nós temos que ter muito cuidado, porque se ela causou retaliação, ela não é justa. Ela é uma ira que leva ao pecado, que as consequências serão muito mais graves do que aquele ato que aquela pessoa fez. Então, nós temos que ter esta consciência. Se ela aplicou a justiça, ambas as pessoas alcançaram a reconciliação, o perdão e construíram um novo ambiente. A ira só será justa se o resultado dela promoveu mudança ou confusão. Ou seja, levou a mudança de mente, levou a mudança de atitude, levou a mudança de palavras, ou apenas levantou um movimento ali confuso que ninguém entende ninguém e levando a gerar uma briga generalizada. Então, se isso aconteceu, se houve confusão, se houve raiva, se houve briga, então a ira, ela não tem motivo justo. Mas se ela promoveu mudança, transformação, edificação, fortalecimento, aí ela é uma ira tolerada porque tem um motivo justo. A ira só será justa se o resultado dela promoveu acerto ou destruição. Se a ira indignada promoveu destruição, quebra-quebra, brigas, confusões, retaliações, ou até mesmo atos covardes, ela não é justificável, ela não é justa. Mas se ela acertou e levou todos que estão envolvidos a uma recuperação da situação e houve ali um arrependimento, houve perdão, houve demonstração de empatia, de amor, de compaixão, de misericórdia, aí sim, ela é tolerada e tem um motivo justo. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje a respeito da ira tolerada? A ira tolerada, ela precisa ter um motivo justo. E o motivo justo é lutar contra a indiferença. Quando há injustiça contra inocentes, idosos, mulheres, crianças, deficientes e outros grupos. Quando falta com a palavra, pessoas que falam e não fazem, que não têm compromisso, que não honra com a sua palavra, que não honra com as suas dívidas, que não honra com a sua vida. A ira tolerada precisa ter motivo justo quando atos constrangedores são realizados em locais, atos que não condizem com o local e nem com a hora. A ira tolerada precisa ter motivo justo quando a ira só será justa quando o resultado dela promover justiça ou retaliação, mudança ou confusão, acerto ou destruição. Ou seja, a ira tolerada precisa ter motivo justo
ela só será justa quando promover justiça, mudança e acerto. Caso contrário, ela não tem justificativa. Precisamos a cada dia crescer mais. Precisamos a cada dia ser melhores como pessoas. Aprendi esses tempos atrás que errar, o ditado, errar é humano, é totalmente errado. Errar é desumano, porque você machuca outra pessoa, porque você fere os sentimentos de outra pessoa. Então errar nunca foi humano. Errar é totalmente desumano, porque fere pessoas que precisam ser amadas, respeitadas como pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor. Trata isso em nossas vidas, ó Pai. Que toda a atitude que nós tivermos de ira venha promover mudança, venha promover acerto, venha promover transformação, ó Pai. Venha promover paz, alegria, venha promover amor, empatia, compaixão, misericórdia. Ensina-nos a caminhar de acordo com a tua palavra. Irar sim, mas jamais deixar que a ira nos transforme em pecadores. Nos perdoa, ó Pai, todas as vezes que erramos e fortalece a nossa fé. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.